Olá pessoal, aqui é Alberto Delisula e hoje vamos fazer a análise do episódio Air Force One, de Rick and Morty, que é o terceiro episódio da 7ª temporada. Nesse episódio, o presidente Curtis começa a incluir a terapeuta de Rick, Dra. Wong, em suas missões especiais, desencadeando suspeitas em Rick de que Curtis poderia estar interessado romanticamente na sua terapeuta. Paralelamente a esses eventos, uma reviravolta surpreendente acontece quando surge Unity, uma antiga namorada de Rick, uma entidade capaz de assumir o controle de mentes e corpos, e ela toma o controle de toda a população do estado da Virgínia. No entanto, ao longo do episódio, o presidente Curtis toma esse controle das mãos de Unity e passa a dominar toda a população do estado com o objetivo de aumentar a sua popularidade. E aí fica aquela dúvida, seria possível a gente ter uma consciência coletiva como essa que a gente tem no episódio? É isso que a gente vai responder no episódio de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delisula. E neste canal falamos de psicologia, filosofia, neurociência e, claro, de Rick and Morty. Inclusive, se você é fã de análises filosóficas e psicológicas de Rick and Morty, não deixe de conferir nossa playlist totalmente dedicada ao tema. A gente tem uma playlist só das análises de Rick and Morty. Mas antes da gente analisar o episódio, vamos a uma rápida recapitulação da trama. Rick, durante sua terapia com a Dra. Wong, recebe uma ligação do presidente Curtis para combater o monstro Lago Ness, que estaria no Lago Erie. Lá, Curtis se encanta pela Dra. Wong, causando desconforto em Rick, que opta por não intervir. Logo depois, enquanto assistia ao cabo interdimensional, Curtis convoca Rick novamente, dessa vez para investigar um suposto culto no estado da Virgínia. Rick suspeita do interesse de Curtis em Wong ao vê-la junto na missão. Surpreendentemente, a Virgínia não abriga um culto, mas está sob o controle de Unity, a ex-amante Rick, contrariando o acordo prévio que eles tinham de ela nunca invadir a Terra. Rick utiliza um perfume chamado Separação para libertar as pessoas do controle de Unity. Após neutralizar a ameaça em Virgínia, Rick e o presidente Curtis criam uma cúpula de energia para impedir o controle de Unity, afetando a popularidade do presidente. Discordâncias surgem e Unity, desapontada com a desconfiança de Rick, se afasta. Aí Rick desaprova o relacionamento entre o presidente Curtis e a Dra. Wong e ele também se desfaz. Até que, para recuperar sua popularidade, o presidente Curtis tem uma ideia: dominar essa consciência coletiva do estado da Virgínia para aumentar a sua aprovação. Mas felizmente Rick e a Dra. Wong, com a ajuda de Unity, libertam a população. E aí, no final do episódio, o Rick vai ouvir a secretária eletrônica e vê várias mensagens da Unity. E ele acaba refletindo sobre os erros que ele teve em relação a ela. Afinal, ela invadiu o estado da Virgínia e controlou a mente de toda a população só para ficar próxima de Rick. Bom, e depois de uma reconciliação noite adentro com Curtis, ele decide buscar terapia. E o episódio levanta uma pergunta muito importante: seria possível surgir no universo um ser como a Unity? Bom, antes de a gente analisar a Unity numa perspectiva evolucionária, é importante a gente lembrar que a Unity é um alienígena sem gênero, cuja forma natural nunca foi mostrada. Aquela forma feminina que a gente vê no episódio, com cabelos roxos, ela não é necessariamente a sua forma de verdade. Pode ser só um avatar, ou até mesmo o corpo de um outro alienígena que foi dominado pela entidade. Afinal, a unidade espalha sua consciência para novos indivíduos por meio de hospedeiros, vomitando na boca das pessoas, como uma infecção que possui sua própria inteligência e a consciência centralizada. Ou seja, não dá pra gente realmente falar da constituição física da Unity. Então vamos focar na ideia da mente coletiva. Como que ela poderia surgir por meio evolucionário, de acordo com a teoria da evolução. Mentes coletivas como a Unity são um elemento bem recorrente na ficção científica, estando presentes em incontáveis exemplos que vão desde filmes até videogames e quadrinhos. A gente, por exemplo, poderia citar a inteligência coletiva dos Borgs na série Star Trek. Aliás, os Borgs do universo Star Trek são um exemplo inconfundível de mente coletiva da ficção científica. Esta raça é uma coletividade de espécies que foram transformadas em ciborgues e conectadas a uma única consciência coletiva, o coletivo Borg. Aí os indivíduos assimilados perdem a sua identidade e se tornam parte dessa consciência coletiva, trabalhando para o único propósito do coletivo:
que é assimilar todas as formas de vida. Transitando de uma realidade futurista para um cenário de suspense e terror clássico, a gente tem o filme Invasores de Corpos, de 1978. Nesse filme, os extraterrestres invadem a Terra e replicam os corpos dos humanos, substituindo-os por cópias perfeitas. Mas essas cópias, apesar de manterem as aparências e as memórias dos originais, não possuem emoções. Estão todas conectadas a uma única consciência coletiva alienígena. E finalmente, no universo de fantasia medieval de Game of Thrones, a gente tem o aterrador Rei da Noite. O líder dos caminhantes brancos controla um vasto exército de mortos-vivos, os Whigs. O Rei da Noite exerce controle total sobre essas criaturas, que não possuem consciência individual, agindo apenas segundo a vontade de seu mestre. Enquanto seres individuais, possuidores de uma consciência singular, a ideia de perder nossa identidade pessoal para nos tornarmos parte de uma mente coletiva é algo que tende a nos aterrorizar. Ao mesmo tempo, essa noção é muitas vezes retratada na ficção especulativa, como uma aspiração de líderes autocráticos extremistas, como podemos ver no próprio Rei da Noite e seu exército de mortos-vivos. E para a gente analisar a possibilidade de um ser como a Unity evoluir naturalmente em algum lugar do universo, podemos observar exemplos de algo bem similar que acontece no nosso planeta: animais coloniais. Eusocialidade é um sistema no qual os indivíduos são organizados em castas e desempenham uma única função, enquanto perdem a capacidade de realizar outras funções. Isso é visto em formigas, cupins, abelhas, alguns crustáceos e até mesmo alguns mamíferos, como os ratos toupeira pelados. Claro, uma colônia de formigas ou de ratos toupeiras pelados claramente não são uma unidade como a Unity, mas a base do conceito de mente coletiva está lá. Dada a distância evolutiva entre todos os animais que mostram esse comportamento, viver em colônias evoluiu várias vezes na Terra, sugerindo que é talvez uma resposta típica a certos fatores ambientais. Mantendo-se com as ideias de evolução, esses animais coloniais ou eusociais só existem porque são bem-sucedidos no sentido evolutivo mais amplo. Eles têm uma vantagem reprodutiva sobre aqueles que não são. As espécies eusociais de animais podem se defender melhor contra predadores, contra competidores, do que animais não coloniais, enquanto a distribuição de alimento entre os membros é, em sentido primitivo, gerenciada, permitindo que até o membro mais baixo, não caçador, ainda assim sobreviva na colônia. Bom, e a comunicação desses seres, como que acontece? Bom, antes de falar da comunicação dos animais coloniais, eu tenho que te lembrar de curtir o vídeo, né? Não custa nada e é uma forma de mostrarmos para o algoritmo que nosso conteúdo é relevante. Agora, se você já curtiu e já está inscrito no canal, valeu demais. Mas voltando a falar dos animais coloniais, a comunicação entre esses animais pode assumir diferentes formas, desde a comunicação baseada em antenas das formigas, até as danças ricas e complexas das abelhas, até a bizarra comunicação tátil dos ratos toupeira pelados, que vivem em total escuridão. O método mais importante de comunicação em animais coloniais, no entanto, são os feromônios, sinais químicos liberados pelos organismos. Esses sinais podem passar entre os indivíduos por toque ou pelo ar e quase imediatamente se espalhar por toda a colônia ou membros de determinada casta. E agora que já falamos sobre a eusocialidade, podemos voltar à discussão sobre a Unity. Lembre-se, no episódio, a gente não vê a Unity de verdade, a gente só vê os hospedeiros. Quanto ao que realmente é a Unity, a gente não faz ideia. O episódio sugere que a unidade é provavelmente um organismo colonial contido no vômito, que vai ser usado para espalhar entre os hospedeiros, podendo assim sequestrar os sistemas dos hospedeiros para os seus próprios usos. E considerando exemplos baseados na Terra, a ideia de uma mente coletiva, tipo a Unity, evoluindo no universo, ainda é algo que pode ser classificado como ficção, mas dada a sua aparição na natureza, talvez não seja uma ficção tão distante. E aí, o que você acha dessa possibilidade de evoluirmos para algo como a entidade Unity? Tem alguma sugestão de vídeo? Só deixar seu comentário e, claro, se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, é só virar apoiador do nosso projeto e participar da campanha do Apoia-se. Clique lá e a gente se vê lá no grupo de apoiadores. Até a próxima!